Boa tarde, essa é mais uma edição do programa Ideia de Impacto aqui pela Rádio Geek em São Paulo. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto. Você sabe que é o espaço semanal sobre inovação, negócios, empreendedorismo de impacto e responsabilidade corporativa de todas as semanas. O programa vai ao vivo toda segunda-feira, 1h da tarde. Você pode rever o programa sexta-feira às 16 horas, sábado às 19 e domingão às 11 horas da manhã, aqui pela Rádio Geek, através do site da Rádio Geek, radiogeekbr.com.br, nas redes sociais, @RádioGeekBR, e também acompanhar as novidades e as notícias nas páginas e nas redes @Ideia de Impacto. Uma novidade recente é que as transmissões ao vivo dos programas da Rádio Geek estão acontecendo pela página do Facebook da Rádio Geek, então se liga lá. Não deixa também de participar do programa, mandando perguntas e novidades, questionamentos, enfim, pelo WhatsApp, que é 11 973 13 66 17. Hoje operando as mesas e trazendo o som e qualidade dos nossos intervalos, Gabriel Pazotto. Bom, vamos conversar por telefone com o Ítalo Alves, que é da plataforma Todos, e a gente vai descobrir um pouco o que essa plataforma faz, como é que eles estão atuando na questão da diversidade LGBT+, empoderamento, conscientização, informação sobre esses temas. Ítalo, você está conectado? Opa, estou sim. Boa tarde, pessoal. Muito bom. Bem-vindo ao programa. Queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco a sua história, antes da gente entrar na história sobre o Todos e, enfim, o que vocês estão fazendo por aí. Claro. Bom, meu nome é Ítalo Alves, eu tenho 27 anos. Sou natural aqui de Fortaleza, no Ceará. Minha formação é em Relações Internacionais e Políticas Públicas. E desde 2016 eu sou cofundador da Todes. A Todes é uma startup social sem fins lucrativos que promove a inclusão das pessoas LGBTI e combate a discriminação através aí do engajamento da juventude, da tecnologia e inclusão no mercado de trabalho. Maravilha. Bom, a Todes é uma plataforma, a gente vê muitos fóruns e grupos e movimentos, páginas, enfim, trabalhando a questão da diversidade, empoderamento e inclusão do público LGBTQI+, enfim, as siglas variam, mas de onde saiu a ideia, o que motivou a criação da Todes, o que fez que vocês criassem isso e no formato que ela tem? Qual foi o gatilho dessa ideia e dessa ação? Certo. Em 2016, um amigo meu aqui de Fortaleza estava com o seu namorado em um bar. E Fortaleza tem uma lei que proíbe a discriminação contra pessoas LGBTI em locais públicos e privados, né? Locais comerciais. E ele sofreu a discriminação de um gerente desse bar, porque ele estava segurando a mão do seu namorado. Sim. E aceitou essa discriminação sem se impor, né? Com medo ali de sofrer algum tipo de agressão. Depois, ele também evitou ir até uma delegacia para abrir um boletim de ocorrência com medo de sofrer uma segunda discriminação. Esse é o caso de muitas pessoas LGBTI hoje, né? Quando elas entram em contato com o serviço do Estado. E conversando com ele falou sobre isso e na hora eu pensei, caramba, essa não é uma realidade individual. De repente, as pessoas LGBTI do Brasil todo já tenham leis em seus municípios que as protege contra esse tipo de discriminação, mas não conhecem essas leis. E dessa forma acaba aceitando, né, passivamente aí, esses atos de agressão. Então a gente foi fazer uma pesquisa sobre essas legislações a nível municipal, estadual e federal, e a gente mapeou todas essas leis, né? Oi? Alô? Oi, tá no ar ainda? Tô sim. Ah, tá. Então, a gente mapeou essas leis e a gente colocou tudo isso dentro de um aplicativo gratuito para poder funcionar como forma educativa, né, para a população. E dessa forma, a gente colocar aí nas mãos das pessoas que têm celulares com internet um aplicativo onde elas vão ter acesso a todas essas leis e poderem se proteger. O aplicativo, a plataforma tem a questão da legislação, eu vi que tem uma parte também ligada a eventos e coisas que acontecem sobre a temática. Quais são os eixos aí de ação da plataforma, digamos, os focos que vocês estão trabalhando? Pronto, a gente começou com essa parte de legislação, mas depois a gente se deparou com uma outra realidade muito interessante.
é que, como até aquele momento, né, a LGBTfobia não era considerada como um crime, hoje ela já é por conta desse reconhecimento do STF, que é bem recente. A gente começou a ver quais eram os canais de coleta de dados sobre casos de discriminação. Então a gente viu alguns portais como o Grupo Gay da Bahia, a gente foi ver as análises do Disque 100 e viu que ali havia muita subnotificação. Não era possível que durante um ano apenas 2.000 casos fossem constatados por essas plataformas. Então a Todes criou também um canal de denúncias dentro do aplicativo, onde as pessoas podem estar relatando o que aconteceu com elas, marcar os lugares e, dessa forma, criar um mapa que mostra quais são os tipos de discriminação que estão ali, que poderiam também virar relatórios, e que hoje são relatórios que nos ajudam a também entrar num espaço de construção de políticas públicas, né, qualificando os dados que existem hoje dessa população. Porque sempre tem aquele desafio de registro oficial nas delegacias, seja porque a pessoa tem receio, seja porque quando você vai para a delegacia você não tem o preparo da equipe das delegacias, seja Polícia Civil ou Militar, para fazer esse registro, além da questão da discriminação, da tipificação do crime, digamos assim, que agora ficou um pouco melhor com o reconhecimento do STF. Tem uma questão que eu sempre pergunto, né, e falo, acho que a gente acabou aí de viver um mês de orgulho, uma série de campanhas e iniciativas das empresas com o símbolo do arco-íris, com a inclusão, vídeos postando muito a questão da contratação e da inclusão de pessoas LGBT na equipe das empresas, mas ao mesmo tempo tem uma reação do público em geral de que as empresas, as organizações deem um passo a mais. Eu vou dar um único exemplo aqui, esse título de exemplo. Eu vi uma campanha que foi postada no Instagram da 99 Táxi, com um vídeo muito legal falando da participação na equipe de gays, lésbicas, transexuais, enfim, no escopo aí da diversidade. E aí, por curiosidade, eu fui olhar os comentários das pessoas em cima da postagem do vídeo, né? E, obviamente, muitos comentários positivos e reforçando essa questão da contratação, que já a gente sabe, pelo menos a minha percepção para a realidade brasileira é bem difícil ainda você ter a inclusão das pessoas em diferentes ambientes de trabalho. Talvez em grandes corporações isso seja mais fácil, em empresas menores é mais difícil, mas a reação imediata da população foi o seguinte: olha, o que adianta você contratar essas pessoas se os prestadores de serviços, motoristas, etc., têm atitudes que são discriminatórias, machistas. Então, tem uma sinalização aí de que as empresas tem que dar esse passo de inclusão, mas, ao mesmo tempo, tem que olhar esse tema, digamos assim, como um negócio como um todo, né, como a cadeia. Então, o que ela pode influenciar o seu fornecedor, a pessoa que trabalha com ela, o seu prestador de serviço? Como é que vocês têm percebido isso? Como é que a visão que vocês têm em cima, enfim, da rede que vocês fazem parte, do que as empresas, o que está avançando bem e o que ainda é um desafio dentro da realidade brasileira em geral? Não, é muito legal isso que você trouxe. E a Todes, ela vem pesquisando essa questão da inclusão LGBTI nas empresas desde 2016. No ano passado, a gente lançou um projeto de consultoria estratégica para ajudar as empresas a, de fato, né, de forma verdadeira, incluir, reter e promover carreiras de pessoas LGBTI dentro dos seus espaços. Inclusive, a 99 foi um dos nossos clientes. A gente fez uma cartilha educativa para os colaboradores do escritório de São Paulo, da 99, e a gente vê que esse é só um primeiro passo. E o que você trouxe é muita realidade, no sentido de que a empresa ela precisa abraçar a inclusão LGBTI como um todo, como fator estratégico dentro mesmo do seu plano de negócios e do seu plano de governança. Então, o que a gente vê acontecendo hoje é que não somente você precisa fazer marketing durante o mês da diversidade ou contratar pessoas LGBT. Você precisa criar uma estrutura que apoie a experiência dessas pessoas dentro dos seus espaços de trabalho, com uma ouvidoria. Você pode criar políticas de não discriminação no recrutamento, você pode criar um processo de recrutamento mais inclusivo, que seja propício ao envio, né, ao recebimento de currículos de pessoas LGBTI, em especial de pessoas trans. Tem que ajudar na comunidade LGBTI, investindo nos projetos sociais para poder acessar e dialogar com a comunidade.
utilizar a linguagem mais inclusiva e combater qualquer tipo de discriminação que acontece dentro do espaço de trabalho. A Todes faz muitas atividades nesse sentido. A gente já trabalhou com vários clientes e a gente vê que o primeiro passo, assim, para a gente poder garantir que as empresas vão entender assim, essa questão da comunicação e também a questão da importância da inclusão se dá com o treinamento da liderança. Então, é por isso que muitas vezes a gente faz bastante treinamento, bastante projetos de conscientização para poder fazer a liderança entender da importância disso. E, a partir disso, a gente traça planos para implementar na empresa integralmente. Então, no caso da 99, a gente começou com uma cartilha, a gente ajudou a construir a ouvidoria interna, a construir políticas de não discriminação, etc. E o desafio continua para a empresa, de realmente levar os seus valores e fazer com que eles possam também ser um filtro para esses colaboradores que estão mais distantes dos escritórios, né? De fato levando o serviço até a população. Porque sempre eu tenho sempre um olhar aqui no programa de trazer como é que a inovação pode ajudar, porque a questão da tecnologia, seja das redes sociais, etc., traz muita informação e dissemina informação e posicionamento que provavelmente a maioria das pessoas que não estão ligadas a empresas, organizações, enfim, não teriam, mas ao mesmo tempo tem um lado muito legal de trazer essas coisas no radar, porque ninguém está, digamos assim, imune, não é só uma cobrança, também acho uma sacanagem fazer uma cobrança gratuita, só ficar na crítica pela crítica, eu sempre falo que faz uma crítica, mas tenta propor um caminho, mas as empresas não vão escapar, isso acontece com responsabilidade corporativa em qualquer tema que você possa ter, em qualquer ação, né? A gente tem campanhas e questionamentos, inclusive de investimento de algumas empresas. No mesmo mês do Orgulho Gay, saiu uma matéria fazendo um levantamento nos Estados Unidos de grandes corporações que faziam as suas campanhas de inclusão, colocavam essa pauta e essa agenda e, ao mesmo tempo, apoiavam, por exemplo, políticos e partidos que tinham uma agenda, digamos, anti-LGBTI. Né? E aí, com esse levantamento, e no caso dos Estados Unidos está tudo registrado, tem congresso, tem dados oficiais de doação, porque a legislação permite lá, eles levantaram literalmente quantos milhões, e segundo esse artigo, dá mais de $1 milhão de empresas, diversas empresas conhecidas, que inclusive operam no Brasil, que tinham, ao mesmo tempo, feito esse apoio. Então, você tem aí uma busca de oportunidade incrível de você, o que você falou, de olhar esses temas e essas agendas de diversidade, de racismo, qualquer que seja, de uma maneira mais completa. A viabilidade da plataforma, vocês têm parceiros, como é que vocês conseguiram, enfim, fazer isso acontecer? Pode falar o nome das empresas, porque eu acho que gente que apoia essas iniciativas, essas políticas, não tem problema nenhum a gente disseminar, muito pelo contrário, acho que é importante que outras empresas se somam a essas iniciativas, escolham os seus focos de atuação. Então, como é que vocês estão trabalhando aí as parcerias, a expansão da atuação? Conta um pouco como está o caminho aí de trabalho e um pouco a visão de futuro aí que vocês têm para todos. Certo. A plataforma da Todes, o aplicativo em si, porque hoje nós temos mais de 10 projetos, né? A Todes tem várias frentes de atuação e o aplicativo ele só é uma delas. A plataforma ela foi produzida internamente por voluntários, né, livre de qualquer custo. A gente não tem nenhum custo com ela para a população utilizar. E hoje ela é mantida através das doações que a Todes recebe. Nós participamos de editais empresariais, a gente recebe de editais internacionais, para poder garantir que a gente tenha recursos para o nosso funcionamento. E, além disso, nós temos também esses projetos de consultoria, né, que eu falei, para empresas. E a gente utiliza o recurso que a gente ganha com esses projetos para investir na sustentabilidade dos projetos sociais. Então, hoje, a Todes é toda regida por voluntários do Brasil todo, são mais de 100 pessoas que trabalham virtualmente, remotamente, e a ajuda com esses projetos que a gente consegue oferecer serviços e cobrar por eles que a gente sustenta a organização. Entendi. Os nossos clientes já incluíram, como eu falei, a 99, tem a Bain & Company, a gente já teve projetos com a Whirlpool, que é também um grande projeto que impactou a empresa em toda a América Latina. E estamos expandindo cada vez mais, conseguindo aí alcançar mais empresas e trazendo uma discussão sobre inclusão a partir realmente de estratégia, mas também de valor inerente assim, dessas organizações. E é assim que a gente consegue evitar que haja incoerência de posicionamento, que é isso que você falou, de você em um certo momento se beneficiar do grande poder de compra da população LGBTI, que no Brasil é equivalente a mais de 10% do PIB,
mas ao mesmo tempo apoiar pautas conservadoras e indivíduos que vêm em desencontro com aquilo que a população defende e precisa. Então, dessa forma, eu acho que cabe até a nossa plataforma de comunicação, né, virtual, e também cabe à população LGBT entender quais são essas empresas e parar de consumir, rever seu padrão de consumo, para de consumir não o que, mas agora se importar do porquê e como que essas empresas promovem o seu consumo, né? E aí assim a gente consegue mudar a cultura no Brasil. Entendi. Hoje em dia vocês têm, a maioria dos clientes são empresas de grande porte ou você percebe o movimento, digamos, de empresas de pequeno, médio porte também preocupadas com essa agenda, querendo fazer alguma coisa? Porque eu sei que eu 20 anos trabalhando com responsabilidade corporativa, eu sei que isso normalmente começa pelos grandes grupos empresariais, multinacionais ou empresas nacionais grandes, mas que tem um nicho aí de pequenas e médias empresas, que na verdade a grande maioria da nossa atividade econômica depende disso. Como é que tem isso nessas empresas menores? Você acha que isso ainda é muito distante para a realidade delas? Bom, hoje em dia a maioria das empresas com quem a gente trabalha são de grande porte, até por uma questão também de ter um número maior de funcionários, sim, né? Então a gente consegue impactar mais pessoas, claro. Mas também são aquelas empresas que muitas vezes são multinacionais e que já entenderam em seus escritórios internacionais a importância de investir nisso. Mas a gente também tem empresas brasileiras com que a gente trabalha e o objetivo é continuar influenciando nessa cultura para que as empresas de médio e pequeno porte também participem. Tem startups no Brasil que já estão fazendo esse trabalho muito bem e existem outras também empresas de consultoria, para além da Todes, que fazem um trabalho diretamente com elas. Então, o importante mesmo para a gente é continuar levantando essa bandeira e colocar casos de sucesso, de fato, de empresas que estejam fazendo isso porque é a coisa certa a ser feita e não porque estão pensando somente em retorno financeiro. Né? Tem uma questão de inclusão e empoderamento. Bom, para quem quiser saber mais, ter mais informação sobre a Todes, passa os canais das redes sociais, os contatos para o pessoal, porque é uma plataforma que depende de voluntários que têm ações, então passa todo o menu de acesso aí para vocês. Claro. Bom, para quem quiser saber mais sobre a Todes, a gente está presente no Instagram, no Facebook, no YouTube, é TODXS Brasil. E aí vocês vão conseguir encontrar a nossa conta. Para entrar em contato diretamente comigo ou qualquer outra pessoa da Todes, basta entrar em contato com Ítalo, ITALO, @todes.org. E aí eu vou estar direcionando esse contato para as pessoas dentro da organização. Maravilha. Bom, Ítalo, super obrigado pela conversa, obrigado por compartilhar um pouco da história da Todes no programa. Eu sempre falo que esse é um programa, eu gosto de fazer e continuar os contatos com as pessoas com quem eu converso. Então, qualquer novidade, qualquer iniciativa, projeto, pode chamar os parceiros que vocês desenvolveram projetos, a gente continua a conversa e acompanha a evolução aí da Todes. Porque eu acho que é uma agenda super importante. Eu faço parte da comunidade, mas não é essa questão. A agenda é importante para o país, para a sociedade, para uma evolução das empresas, das pessoas, a gente ter mais consciência e mais liberdade. Então, super obrigado e até um próximo programa, que espero que seja logo. Não